Bom, dando sequência então nos vídeos sobre modelagem de máquinas síncronas, compreensão dos parâmetros. No vídeo anterior nós vimos aí, então como são construídas as funções de transferência, G1, G2, G1, G2 e G3. Então nós vimos o formato que vai ficar essa função de transferências quando nós montamos ela, então considerando que nós conhecemos os parâmetros lá de indutância, de autoindutância, de indutância mútua. Quando nós construímos a equação conhecendo os parâmetros, nós vamos obter as funções de transferência nesse formato aqui. Nós vamos ver nos vídeos a seguir também que nós podemos identificar esses parâmetros a partir de ensaios, ok? Então, dentre esses parâmetros da máquina, dentre esses parâmetros que nós vamos trabalhar aqui, essas constantes de tempo, esses valores de indutância, nós vamos ter eles divididos em... nós temos alguns parâmetros da máquina que vão apresentar uma rápida queda, por exemplo, no momento de um curto-circuito, são os chamados parâmetros subtransitórios. Quando nós vamos ver depois a corrente de curto-circuito, nós vamos ver o seguinte: no momento em que no momento que ocorre uma corrente de curto-circuito, nós temos um pico dessa corrente e nós temos uma rápida queda. Essa queda rápida, no momento que ocorre essa queda rápida, nós vamos dizer que nós estamos no regime subtransitório. São as constantes que vão ser utilizadas para definir esse primeiro intervalo onde a queda é bem acentuada. A partir daí, entra-se num segundo estágio onde a queda começa a seguir um decaimento, mas uma curva menos acentuada. Então, esse período aqui é chamado de período transitório. E a partir daí nós entramos em regime permanente. Então, nós vamos ter os parâmetros que vão ser relacionados ao período subtransitório. São parâmetros que vão representar o comportamento da máquina nesse período subtransitório, no período transitório e depois em regime permanente, que vão ser chamados parâmetros síncronos da máquina. Então temos os parâmetros subtransitório, transitório e os parâmetros síncronos. Okay? Quando nós conversamos sobre a equação da máquina, então a equação dos parâmetros que relaciona a corrente no eixo direto com o fluxo magnético no eixo direto, nós vamos ter os parâmetros LD, o TD0', o TD0 duas linhas, o TD' e o TD duas linhas. LD então corresponde à indutância no eixo direto, que é a transformada de Laplace da razão entre o fluxo magnético concatenado no eixo direto e a corrente de armadura nas bobinas com as bobinas de campo em curto-circuito. Então, esse daqui é o valor do LD. Okay? Os parâmetros TD0' e TD0 duas linhas, então, correspondem às constantes de tempo de circuito aberto transitório. Para se obter essa constante de tempo, depois nós vamos ver, quando nós temos nós vamos fazer uma simulação com um circuito, onde, considerando as três fases das bobinas A, B e C abertas, no momento em que é alimentado, que é aplicado um degrau na bobina de campo, nós vamos ver que o comportamento da máquina, das tensões na máquina vai ser basicamente determinado por essas constantes de tempo aqui. Então, por isso são chamadas de constante de tempo de circuito aberto. Da mesma forma, nós vamos fazer um ensaio para comprovar que no momento que ocorre um curto-circuito na máquina, quem determina os parâmetros que vão determinar o comportamento da máquina são os parâmetros que nós vamos descrever como constantes de tempo de curto-circuito. Então, temos transitório e subtransitório, como nós já conversamos antes. Okay? Da mesma forma, então, para a equação G2, nós vamos ter também os parâmetros, então, de circuito aberto, as constantes de circuito aberto, e nós vamos utilizar uma outra constante aqui, que é a TDC, então vai ser utilizada para representar o comportamento dessa máquina em relação ao circuito da bobina de campo, para representar a função de transferência com relação à tensão da bobina de campo.
Da mesma forma, então, temos os parâmetros no eixo em quadratura. Também vão ter os parâmetros de a indutância no eixo em quadratura. Então, corresponde à indutância a transformada Laplace, a relação entre o fluxo magnético concatenado no eixo em quadratura e a corrente no eixo em quadratura. As constantes de tempo desse circuito aberto, transitório e subtransitório da máquina. As constantes de tempo de curto-circuito, também transitório e subtransitório da máquina, então vão ser utilizadas para montar essa equação. Okay? Então, o objetivo agora nesse vídeo é ter uma noção mais ou menos de quem são esses parâmetros, para nós poder dar sequência nos próximos vídeos. Então, o próximo passo é compreender melhor como é realizada a representação no domínio do tempo, utilizando esses parâmetros standard. Então, compreender como que nós vamos fazer a representação da máquina utilizando esses parâmetros. Então, vamos dar sequência no próximo vídeo. Ok? Obrigado pela atenção.